Bom dia, eu sou Carla Bonfim e estou aqui em mais um dia para nós fazermos a leitura da Bíblia e do Catecismo da Igreja Católica. Pretendemos lê-la ela dentro de um ano, né? Acompanhando o cronograma do Padre Mário Sartori. Hoje é o nosso 16º dia, vamos lá? No 16º dia, nós vamos fazer a leitura Gênesis 22 e 23. Vamos lá? Prepara o seu grifo, já vai marcando aquilo que mais te chama a atenção. Sacrifício de Isaac. Depois disso, Deus provou Abraão e disse-lhe: Abraão, eis-me aqui. Respondeu ele. Deus disse: toma teu filho, teu único filho, a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde tu oferecerás em holocausto sobre um dos montes que te indicar. No dia seguinte, pela manhã, Abraão selou seu jumento, tomou 2 servos e Isaque, seu filho. E tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe tinha indicado. Ao terceiro dia, levantando os olhos, viu o lugar de longe. Ficai aqui com o jumento, disse ele aos seus servos. Eu e o menino vamos até lá mais adiante para adorar, e depois voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha do holocausto e a pôs aos ombros de seu filho Isaque, levando ele mesmo nas mãos o fogo e a faca. E enquanto os dois iam caminhando juntos, Isaque disse ao seu pai: Meu pai, que há, meu filho? Isaque continuou: Temos aqui fogo e lenha, mas onde está a ovelha para o holocausto? Deus respondeu-lhe: Abraão providenciará ele mesmo uma ovelha para o holocausto, meu filho. E ambos juntos continuaram o seu caminho. Quando chegaram ao lugar indicado por Deus, Abraão edificou um altar, colocou nele a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e o pôs sobre o altar em cima da lenha. Depois, estendendo a mão, tomou a faca para imolar seu filho. O anjo do Senhor, porém, gritou: Abraão, Abraão, eis aqui. Não estenda tuas mãos contra o teu menino e não lhe faças nada. Agora sei que teme a Deus, pois não me recusaste teu próprio filho, teu único filho. Abraão, levantando os olhos, viu atrás dele um cordeiro preso pelos chifres, entre os espinhos, e tomando-o, ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Abraão chamou a este lugar o Senhor provará. De onde se diz até o dia de hoje, só sobre o monte o Senhor provará. Pela segunda vez chamou o anjo do Senhor Abraão do céu. Disse-lhe: Juro por mim mesmo, diz o Senhor, pois que fizeste isso e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei. Multiplicarei a tua prosperidade como as estrelas. Deixa eu ver, a página grudou. Como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Ela possuirá a porta dos teus inimigos, e todas as nações da terra desejarão ser benditas como ela, porque obedecestes a minha voz. Abraão voltou então para seus servos e foram juntos para Bersabeia, onde fixou sua residência. Os filhos de Nacor. Depois desses acontecimentos, vieram dizer a Abraão: Melca deu também filhos a Nacor, teu irmão, Uz, o primogênito, Bus, seu irmão, Camuel, pai de Arã, Cased, Azal, Felda, Josefa e Batuel. Batuel foi pai de Rebeca. Estes são os 8 filhos de Melca, que Melca deu a Nacor, irmão de Abraão. Sua concubina, chamada Reuma, também teve filhos, Tamé, Gam, Taz e Maca. Sara viveu 127 anos. Essa foi a duração de sua vida. Ela morreu em Cariate Arbe, hoje Hebron, na terra de Canaã.
Abraão veio para prantear e chorar por ela. Abraão, tendo se retirado de junto da falecida, falou aos filhos de Het, dizendo: Sou no meio de vós um simples hóspede estrangeiro. Concedei-me, não obstante, a propriedade de uma sepultura nas vossas terras, para que eu possa sepultar minha esposa que morreu. Os filhos de Het responderam a Abraão: Ouve-me no Senhor. Tu és um príncipe de Deus no meio de nós. Sepulta tua falecida no mais belo de nossos sepulcros. Ninguém de nós te recusará o seu túmulo para ir sepultar teu defunto. Então Abraão levantou-se e, prostrando-se diante do povo daquela terra, os filhos de Het, disse-lhes: Se me permitis trazer minha defunta e enterrá-la, ouvi-me. Intercedei por mim junto de Efron, filho de Seor, para que ele me ceda a caverna de Macpela, que lhe pertence, e que se encontra na extremidade da sua terra. Que ele me ceda em vossa esperança por seu justo valor, a fim de que eu me torne o proprietário desta sepultura. Ora, Efron achava-se assentado no meio dos filhos de Het. Efron, o Hiteu, respondeu a Abraão, em presença dos filhos de Het e de todos que se encontravam pela porta da cidade: De forma alguma, meu senhor, será assim, mas ouve-me. Dou a terra juntamente com a caverna que nela se encontra, e dou-te essa terra em presença do meu povo. Enterra tua defunta. Abraão prostrou-se diante do povo daquela terra, e dirigindo-se a Efron diante de todos, disse: Rogo-te que me ouça. Eu te dou o preço do campo. Aceita-o de minhas mãos, e assim enterrarei nela minha defunta. Efron respondeu a Abraão: Ouve-me, meu senhor. Uma terra no valor de 400 ciclos de prata entre ti e mim. O que é isto? Sepulta tua defunta. Abraão aceitou as condições de Efron e pesou o dinheiro que ele tinha pedido na presença dos filhos de Het, isto é, 400 ciclos de prata e moeda corrente no comércio. A terra de Efron, situada em Macpela, defronte de Mambré, a terra na qual se encontra a caverna toda e todas as árvores que crescem ao redor nos limites desta terra, tornaram-se assim propriedade de Abraão, em presença dos filhos de Het, de todos aqueles que estavam pela porta da cidade. E Abraão sepultou Sara, sua mulher, na caverna de Macpela, de fronte a Mambré, hoje Hebron, na terra de Canaã. A terra e a caverna que nele se encontram passaram, pois, dos filhos de Het para a propriedade de Abraão, a título de lugar de sepultura. Agora nós vamos para o Salmo 16. Vamos lá. Salmo 16. Prece do justo perseguido. Ouve, Senhor, uma causa justa. Atendei meu clamor, escutai minha prece de lábios sem malícia. Venha de vós o meu julgamento, e vossos olhos reconhecem que sou íntegro. Podeis sondar meu coração, visitá-lo à noite, prová-lo pelo fogo, não encontrareis iniquidade em mim. Minha boca não pecou como costumam os homens, conforme as palavras de vossos lábios, segui os caminhos da lei. Meus passos se mantiveram firmes nas vossas sendas, meus pés não titubearam. Eu vos invoco, pois me atendereis, Senhor. Inclinai vossos ouvidos para mim, escutai minha voz, mostrai a vossa admirável misericórdia. Vós que salvais os adversários, os que os acolhem à vossa direita, guardai-me como a pupila dos olhos, escondei-me à sombra de vossas asas, longe dos pecadores que me querem fazer violência. Meus inimigos me rodeiam com furor, seu coração endurecido se fecha à piedade, só tem na boca palavras arrogantes. Eis que agora me cercam, espreitam para me prostrar por terra. Qual leão que se atirava sobre a presa, e como o leãozinho no seu covil? Levantai-o, Senhor, correi-lhe ao encontro e derrubai-o, com vossa espada livrai-me do pecador. Com vossa mão
Livrai-me dos homens, dessa cuja única felicidade está na vida, que tem o ventre repleto de bens, cujos filhos vivem em abundância, e deixam ainda seus filhos o que lhes sobra. Mas eu, confiado na vossa justiça, contemplarei a vossa face ao despertar, irei saciar-me com a visão do vosso ser. Agora nós vamos fazer a leitura do Evangelho Mateus, capítulo 10, do versículo 1 ao 23. Vamos lá, nós estamos em Mateus, o capítulo 10, versículo 1 ao 23. Deixa eu só marcar aqui pra gente continuar. 1 ao 23 aqui. Então vamos lá. Evangelho de Jesus, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal e toda a enfermidade. Eis os homens dos 12 apóstolos: o primeiro Simão, chamado Pedro, depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas, que foi o traidor. Envio dos 12. Estes são os 12 que Jesus enviou em missão, após lhes ter dado as seguintes instruções: não ireis ao meio dos gentios, nem entrareis em Samaria. Ide antes as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Recebestes a graça dai. Não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro, nem vossos cintos, nem mochila para a viagem, nem 2 túnicas, nem calçados, nem bastão, pois o operário merece o seu sustento. Nas cidades ou aldeias onde entrardes, informai-vos que, se há alguém ali digno de vos receber, ficai ali até a vossa partida. Entretanto, numa casa saudai-a. Paz a esta casa. Se aquela casa for digna, descerá sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for, vosso voto de paz retornará a vós. Se não vos receberem e não ouvirem vossas palavras, quando sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi mesmo o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do juízo haverá mais indulgência em Sodoma e Gomorra do que com aquela cidade. Anúncio e perseguição. Eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Cuidai-vos dos homens. Eles vos levarão aos seus tribunais a serem açoitados com varas nas suas sinagogas. Sereis por minha causa levados diante dos governos dos reis. Servireis assim de testemunho para eles e para os pagãos. Quando fordes presos, não vos preocupeis nem pela maneira com que haveis de falar, nem pelo que haveis de dizer. Naquele momento, vos será inspirados o que dizer. Porque não serei vós que falareis, mas é o Espírito do vosso Pai que falará em vós. O irmão entregará seu irmão à morte, o pai seu filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas aqueles que perseverar até o fim será salvo. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Agora nós vamos ver aqui, do 120 ao 130.
Catecismo da Igreja Católica, do item 120 ao 130. O cânon das Escrituras. Foi a tradição apostólica que fez a Igreja discernir quais escritos deveriam ser enumerados na lista dos livros sagrados. Esta lista completa é denominada cânon das Escrituras. Ela comporta 46 escritos para o Antigo Testamento e 27 para o Novo Testamento. Para o Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios, estava sublinhando aqui, então, que ela comporta 46 escritos para o Antigo Testamento e 27 para o Novo Testamento. Para o Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth e os 2 livros de Samuel. Os 2 livros dos Reis, os 2 livros de Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esther, os 2 livros de Macabeus, Jó, os Salmos, os Provérbios, Eclesiastes, ou Coelet, e Cântico dos Cânticos da Sabedoria, o Eclesiástico, ou Sirácida, Isaías, Jeremias, as Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miquéia, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Para o Novo Testamento, os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, os Atos dos Apóstolos, as Epístolas de São Paulo aos Romanos, a primeira e a segunda aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, a primeira e a segunda aos Tessalonicenses, a primeira e a segunda a Timóteo, a Tito, Filemon, a Epístola dos Hebreus, a Epístola de Tiago, a primeira e a segunda Epístola de Pedro, as 3 Epístolas de João, a Epístola de Judas e o Apocalipse. O Antigo Testamento. O Antigo Testamento é uma parte indispensável da Sagrada Escritura. Seus livros são divinamente inspirados e conservam valor permanente, pois a antiga aliança nunca foi revogada. Com efeito, a economia do Antigo Testamento estava ordenada principalmente para preparar a vinda de Cristo, Redentor de todos, embora contenham também as coisas imperfeitas e transitórias. Os livros do Antigo Testamento dão testemunho de toda a divina pedagogia do amor salvífico de Deus. Neles encontram os sublimes ensinamentos acerca de Deus e salutar sabedoria concernente à vida do homem, bem como admiráveis tesouros e preces. Neste livro está latente o mistério de nossa salvação. Os cristãos veneram o Antigo Testamento como verdadeira palavra da Igreja. A Igreja sempre rechaçou vigorosamente a ideia de rejeitar o Antigo Testamento sob o pretexto de que o Novo o teria feito caducar. Marcionismo. O Novo Testamento. A palavra de Deus, que é força de Deus para a salvação de todo crente, é apresentada e manifesta seu vigor, de modo eminente, nos escritos do Novo Testamento. Estes escritos nos fornecem a verdade definitiva da revelação divina. Seu objeto central é Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, seus atos, seus ensinamentos, paixão e glorificação, assim como o início de sua igreja sob a ação do Espírito Santo. Os evangelhos são o coração de toda a Escritura, uma vez que constitui o principal testemunho de vida e da doutrina do Verbo encarnado, nosso Salvador. Na formação dos evangelhos podemos distinguir 3 etapas: a vida e ensinamento de Jesus. A Igreja defende firmemente que os 4 evangelhos, cuja historicidade afirmam sem hesitação, transmitem fielmente aquilo que Jesus, Filho de Deus, ao viver entre os homens, realmente fez e ensinou para a eterna salvação deles, até o dia em que foi levado. Tradição oral. O que o Senhor dissera e fizeram os apóstolos após a ascensão do Senhor, transmitiram aos ouvintes com aquela compreensão, mais plena do que desfrutavam, instruídos que foram pelo glorioso acontecimento de Cristo e esclarecidos pela luz do Espírito de verdade. Os evangelhos escritos. Os autores sagrados escreveram os 4 evangelhos.
escolhendo certas coisas das muitas transmitidas oralmente ou já por escrito, fazendo síntese a outras ou as explanando com vistas à situação das igrejas, conservando enfim a forma de pregação, sempre de maneira a nos transmitir a respeito de Jesus coisas verdadeiras e sinceras. O Evangelho quadriforme ocupa na igreja um lugar único, como atestam a veneração que ele atribui à liturgia e o atrativo incomparável que desde sempre tem exercido sobre os santos. Não existe nenhuma doutrina que seja melhor, mais preciosa, mais esplêndida que o texto do Evangelho. Vede e retende o que nosso Senhor e Mestre Cristo ensinou, com muitas palavras e realizou com seus atos. É, acima de tudo, o Evangelho que me ocupa durante as minhas ações. Nele encontro tudo o que é necessário para a minha pobre alma. Descubro nele sempre novas luzes, sentidos escondidos e mistérios. A unidade entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A Igreja, já nos tempos apostólicos e depois constantemente em sua tradição, iluminou a unidade do plano divino nos dois testamentos, graças à tipologia. Essa permanece nas obras de Deus contidas na Antiga Aliança, prefigurações daquilo que Deus realizou na plenitude dos tempos na pessoa de seu Filho encarnado. Por isso, os cristãos leem o Antigo Testamento à luz de Cristo morto e ressuscitado. Essa literatura tipológica manifesta o conteúdo inesgotável do Antigo Testamento. Ela não deve levar ao esquecimento de que este conserva seu próprio valor. Revelação do nosso Senhor, mesmo reafirmou. Igualmente, o Novo Testamento exige ser lido à luz do Antigo. A catequese cristã primitiva recorre constantemente a ele. Segundo o adágio antigo, o Novo Testamento está escondido, ao passo que o Antigo Testamento é desvendado no Novo. A tipologia exprime o dinamismo em direção ao descumprimento do plano divino, em direção ao cumprimento do plano divino, quando Deus seja tudo em todos. Assim, a vocação dos patriarcas e o êxodo do Egito, por exemplo, não perde seu valor próprio no plano de Deus, pelo fato de serem ao mesmo tempo etapas intermediárias deste plano. Então, ficamos por aqui, né? Com mais um dia de leitura, de estudos, que nessa semana aí o Senhor possa estar abençoando a sua vida, restaurando, e que a gente tenha todo o discernimento possível para entender, né? Tantas e tantas informações que Deus deixou no Velho Testamento, no Novo Testamento. Que nós tenhamos essa consciência. Paz e bem.